Queridos, eu intitulei essa mensagem com o seguinte título: Para ser esperança, é preciso ter esperança. Amém? É uma reflexão a partir desse livro, a partir desse texto que nós lemos. Ruth, uma mulher estrangeira, pobre, viúva, ela precisava ser esperança no meio dessa história que acabamos de ler. Uma mulher estrangeira, pobre, viúva. É esse o tema que cerca a vida dessa mulher. Quero compartilhar com vocês essa mensagem que fala de esperança. Toda vez que eu venho aqui, esse tema esperança me inspira. Não sei porquê, né? Essa palavra esperança, ela precisa ser entendida e vivida por cada um de nós. Por isso, a gente não cansa de falar. Mas ao falar de esperança, também falamos de medo, de dificuldades, de dúvidas. Quer ver? Quando alguém tenta nos motivar diante de um momento de dor, geralmente essa pessoa nos diz: não perca a esperança, meu irmão, minha irmã. Quando a gente desabafa com alguém sobre algo que nos frustrou, geralmente dizemos: minhas esperanças foram frustradas nesse relacionamento. Eu achava que era uma coisa e foi outra. Não é assim que eles dizem? Quando estamos diante da perda, da morte, por exemplo, falamos: Deus é a minha única esperança diante dessa situação. E no meio popular sempre afirmamos: meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão, a esperança é a última que morre. Ao falar desse dito popular, eu lembro da história dessa mulher na Bíblia, onde de fato se concretizou. Foi um fato, é uma história que se passou há muitos séculos, mas que continua sendo atual, nos inspirando nos dias de hoje. Aliás, a Bíblia tem essa função de ser atual, né? De estar sempre nos nossos dias. O nome dela é Ruth. Creio que muitos já leram essa história aqui. Ela foi uma mulher que esperançou diante da morte e do desconhecido. E cantou em meio à dor. Como cantou uma cantora aqui nossa, chamada Cássia Eller, que dizia: deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar. É importante lembrar que a palavra esperança vem do verbo esperançar e não do verbo esperar. Vocês sabiam disso? Esperar é passivo, é você se sentar e esperar acontecer. Esperançar é ativo, você se torna o ator, a atriz da história e faz acontecer. Entenderam a diferença? Ruth, assim como alguns de nós, nesse ano que passou, de 2021, perdeu pessoas próximas, amigos, parentes, talvez perderam sonhos e se viu numa situação bem delicada. Ruth estava casada, ainda não tinha filhos e morava na cidade onde nasceu, chamada Moabe, e ela encontrou seu marido, esse homem chamado Malom. Ele, o irmão, o pai e a mãe haviam saído lá de Judá, da cidade de Belém, a terra do pão. Belém significa terra do pão, lugar de pão, porque a fome tinha assolado a cidade. Não havia pão na casa do pão. A fome tinha assolado aquela cidade. Eles se deslocaram em busca de melhores condições de vida. Ruth tinha um ótimo convívio com a família do marido, porque decidiu viajar e viver com a sogra em terra desconhecida. Como a gente vai ver mais adiante, só mesmo amando essa sogra para tomar uma decisão dessa. Após alguns anos de casada, Ruth perdeu o marido, bem como o cunhado e o sogro. Olha que situação. A Bíblia não relata como morreram, mas o certo é que as três mulheres, Ruth, Orfa e Noemi, ficaram desamparadas. As três viúvas, sem filhos, sem dinheiro e sem nenhum parente por perto. Se hoje a gente já vive diante de um sistema
patriarcal. Imagine naquele tempo, uma mulher sem um homem ao lado. Que situação não ter marido e filho. E sequer uma herança essa mulher tinha, a não ser um terreno em uma cidade distante. Noemi, a sogra das duas, se sente tão desamparada diante dessas perdas, que diz para as noras: o Eterno foi severo comigo. Deus foi muito severo comigo. Eu vou voltar para a minha terra, mas vocês devem ficar e continuar a vida de vocês aqui. Vocês têm que casar e ter filhos. Parece que toma conta dessa mulher uma desesperança. Deixa de ser ativo. Como a gente bem sabe, e já ouviu várias pregações sobre essa parte do livro de Ruth, dessa mulher guerreira, ela não abandona a sogra. Ruth olha para a condição daquela mulher, que era sua amiga, e se faz esperança para ela. Amém? Será que a gente, na nossa vida, tem sido canal de esperança para o nosso próximo? Como será que diante dessa pandemia, dessa politicagem toda, dessas incertezas que nós estamos vivendo, será que você tem uma palavra de esperança para aqueles que estão desesperançados ou desesperados? E ela diz assim: olha, não me peças para te abandonar, eu irei com você, e o teu Deus será o meu Deus. O que faz uma mulher jovem abandonar sua cidade, sua família, para seguir a sua sogra para uma terra distante? Noemi era um testemunho vivo da presença de Deus para aquelas duas noras. O nome Noemi significa agradável, amável. Ela chamava as duas noras de filhas. Pense numa sogra boa, né? A minha sogra era assim mesmo, a mãe, né? Eu dizia brincando assim: minha sogra caiu do céu, a vassoura quebrou. Não é brincadeira, viu, filha? minha sogra já se foi, mas ela me acolheu como uma mãe, realmente. Eu brinco, mas ela foi uma segunda mãe para mim. Eu não sei como era a família de Orfa e Ruth, mas Ruth, nome que significa amiga, também abandona a segurança do seu lar e segue o desconhecido, na esperança de partilhar a vida com quem ela foi destinada a viver. Na vida, no chão de cada dia, quantas vezes temos a oportunidade de ser esperança para o outro? Quantas vezes Deus nos dá essa oportunidade e muitas vezes nós deixamos passar essa oportunidade. Só aqueles que buscam intimidade com o Senhor, aqueles que buscam ter o seu dia pautado, a sua vida, os seus minutos, os seus instantes de vida pautado nos ensinamentos do Senhor, é que vai ser esperança para o próximo. Quantas oportunidades o Pai, o Senhor, tem nos dado. Prestemos atenção nessas oportunidades, para que a gente não deixe a vida passar para essas pessoas que muitas vezes estão desesperançadas. Eu trabalho na Prefeitura do Recife, e eles lá têm um programa, agora com essa pandemia, de distribuição de alimento para pessoas de rua. São 900 quentinhas que nós distribuímos para o pessoal de rua. E eu estava dizendo ali há pouco ao irmão que eu estou escapando dessa enfermidade, né, porque Deus é misericordioso comigo. Deus tem sido misericordioso comigo. Porque eles são deseducados, eles são afastados, estão à margem da sociedade, eles não sabem usar máscara. A gente distribui algumas máscaras, mas aqueles que vêm com máscara, as máscaras estão sujas, estão mais infectadas do que tudo. E muitas vezes, por essa falta de educação, de disciplina, muitas vezes a gente tem que ter embate. Eu trabalho na área de segurança e a gente, às vezes, é obrigado a tirar um da fila, né? E ensinar e disciplinar
para que ele possa ter aquele direito todos os dias. E aí eu tenho contato e eu tenho me livrado dessa enfermidade. Mas esse é o meu trabalho, mas a minha função tem sido levar esperança para aquelas pessoas. E eu não perco a oportunidade de falar de Deus para eles. Vocês não sabem, não têm ideia de quem são aqueles que estão naquelas filas. Eu já descobri professor de arquitetura, professores de matemática, professores de português, enfermeiros. Já descobri policiais aposentados. Coisas que os outros não tomam conhecimento porque fazem só a sua parte, distribuir o alimento e não querem ou não sabem ser esperança para aquelas vidas. E eu tenho pedido sabedoria ao Senhor para que eu seja esse canal usado para ser esperança na vida daquelas pessoas que estão à margem da sociedade. Queridos, essa mulher foi esperança na vida da sua sogra. E eu creio que na vida daqueles que rodearam a vida dessa mulher. Por vezes, queridos, nós estamos tão focados nas nossas próprias necessidades, no nosso pão, porque havia falta de pão lá em Belém, por isso eles saíram. Mas a gente fica tão focado na nossa necessidade, que mergulhamos no nosso egoísmo, no eu e eu. Se virem o outro. Estava procurando estacionamento aí agora, e tem muitos carros, né? Deve ter algum evento aí na frente. Mas a gente vê carro assim estacionado que ocupa 2 vagas, né? Simplesmente porque a pessoa não lembra do outro. O outro que se vira, eu quero meu lugarzinho aqui, eu estou apressado, eu quero chegar no meu destino, e o outro que se vire. Essa mulher não, ela não focou só na vida dela, ela focou mais na vida da outra. Muitas vezes somos focados em nós mesmos, na nossa falta de comida, na nossa falta de afeto, de atenção do outro, que a gente esquece que o pão é nosso. A oração que Jesus nos ensinou, o pão é nosso e não meu. É partilha, é compartilhamento, é vida de compartilhamento. Amém? Amém. Esse amém tem que ser assim, meio reflexivo mesmo, porque essa palavra fala para cada um de nós. Mesmo cristãos que somos, nós nos identificamos com essa palavra. Quando eu leio esse livro, eu percebo que a Bíblia, antes de ser livro, foi livro de vida. Antes de ser um livro de história, de política, de economia, tudo aqui está contido na Bíblia, mas ela é um livro de vida. Vida que soube ser esperança é a vida dessa mulher. E a história de Ruth fala diretamente a vida de cada um de nós. O testemunho de Ruth questiona nosso testemunho como cristãos e cristãs hoje. E nos pergunta, você tem sido um lugar de esperança? Não apenas para si, mas para o outro, para o próximo? Quando a gente prioriza mais o touch do que o toque, a gente nega a esperança. E eu estou falando isso porque a gente vê em todos os lugares que a gente vai, a gente esteve numa clínica essa semana, e as pessoas, eu estava observando, as pessoas estão mais no touch. Enfia suas caras dentro dos aparelhos celulares, e o outro que está ali próximo, muitas vezes esperando a oportunidade que você abra a boca, que alguém abra a boca para trazer palavra de esperança, mas a gente está ocupado com o nosso touch. E não há mais toque. E essa pandemia veio para selar essa coisa que vem aí, que essa história aí de Ômicron, e deve ter outras mais, é do diabo, porque está afastando o povo. Não há mais toque, eles não querem mais toque. Eles não querem mais que a gente abrace. Eles não querem mais que a gente olhe para o outro com olhos de misericórdia e de esperança. Quando a gente é membro de uma instituição
mas não somos membros de um corpo, a gente nega um lugar de esperança. Quando a gente prioriza o próprio bem-estar no lugar do bem comum, a gente nega a esperança. Quando a gente se oferece como lugar de partilha, a gente é esperança. Amém? Quando a gente se oferece como lugar de partilha, nós somos esperança. Quando a gente decide caminhar a segunda milha com aquele que está necessitado, a gente é esperança. Quando a gente está presente para o outro, verdadeiramente presente, e a gente o escuta com o coração, a gente é esperança. Amém? Dá esperança em um mundo que abraça o individualismo, o egoísmo, em um sistema que nos faz competir arduamente todos os dias um com o outro, é um desafio humanizador e diário nosso. Não se espantem, não se deixem enganar, queridos. O mundo jaz no maligno. É assim que diz a Bíblia. E nós não somos desse mundo. A gente precisa combater esse sistema que está aí. Eu não estou falando de política barata, não. Quem é de esquerda, quem é de direita. Eu estou falando do próximo. Eu estou falando de um lugar que nos foi dado por Deus e nós não podemos abrir mão desse lugar e dessa responsabilidade. Nós precisamos ser esperança dentro desse mundo desesperado, que não sabem mais o que faz, que batem cabeça. Que ora uma vacina presta, a outra não presta, que teste é eficaz, outra hora não é. Cuidado. Muitas vezes é manipulação, para que a gente possa deixar o medo se instalar. E onde o medo reside, a esperança vai embora pela outra porta. E a minha palavra é cuidado. Ruth soube ser esperança para sua sogra Noemi. Ela esteve junto. Ela enfrentou as dificuldades. Ela disse: jamais te deixarei só, Noemi. Onde tu fores, eu irei. Talvez o lugar seja até o encontro da morte. Aliás, aconteceu isso. Saíram de sua cidade para buscar melhores dias em outra cidade, porque a morte se instalou na vida dos homens daquela casa. Quando as duas chegam, após tanto tempo em Belém, Ruth faz tudo aquilo que Noemi orienta. Uma era a esperança para a outra. Ruth, na cidade de Belém, era a estrangeira, a viúva, a pobre. Ela deixou Moabe, sua terra, sua família e expectativa de vida para viver na marginalidade. Começou a apanhar espigas numa fazenda de um parente próximo de Noemi. A terra da qual Ruth foi colher espigas era de Boaz. Era um homem chamado Boaz, e esse nome significa força. E de fato, ele foi um homem forte. Não como muitos que a gente vê por aí, que usa de sua força corporal para maltratar mulheres e até para matá-las. Parece que agora está em moda. Violentar, maltratar, matar mulheres. E aí, o assunto que é mais envolvido é que eu amo essa mulher tanto que ela não pode ser de outro. Se ela não for minha, ela não é de mais ninguém. E estão matando as mulheres. Boaz, que significa força, não é essa força que maltrata, é a força que cuida. Ele, como um dos parentes mais próximos, assumiu a responsabilidade de resgatar a dignidade daquelas duas mulheres que precisavam preservar sua herança e a sua linhagem. Para quem quiser saber mais a lei do resgate, pode ir lá no livro de Levítico, capítulo 25, que você vai ver como funciona essa lei do resgate de mulheres que ficam viúvas e que ficam sem herança. Deus conhece a motivação do nosso coração, queridos. E quando plantamos esperança, nós colhemos esperança. Ruth, assim como eu e como você, precisamos fazer escolhas na vida e principalmente diante de tempos difíceis como esses que nós estamos vivendo. Ruth esperançou sendo autora
de sua própria história. Ela foi corajosa ao aceitar o desafio de se deitar aos pés daquele homem, aos pés de Boaz, e pedir que resgatasse não apenas o terreno da família dela, mas que a resgatasse a descendência dela, se casando com ela. É esse o significado de ser forte, de ser um homem forte. É de dar guarida, é de dar apoio, é de ser suporte. Ruth, ela lutou com sua dignidade e pela dignidade de sua sogra. Essa história, narrada nas Escrituras, nos mostra a importância de buscar no texto sagrado exemplos de esperança que nos inspiram. São essas histórias que servem de inspiração para que nós estejamos caminhando com esse Deus que não tira os olhos de nós. Amém? Ele vê, Ele sabe, Ele sonda, Ele conhece a minha e a sua necessidade. Por isso, nós precisamos ter escolhas, caminhos a serem trilhados. E nesses caminhos, você não pode estar só. Você não pode ser egoísta ao ponto de caminhar só. Você precisa caminhar com a sua família, com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com a sua comunidade, com aqueles que lhe engrandecem, com aqueles que você pode ser esperança. Por isso devemos ler a Bíblia, a palavra, a partir dessa mensagem, todos os dias. Vá lá, eu não quero contar mais a história aqui para você ficar curioso. E é um livro desse tamanho, bem pequenininho. Leia o livro de Ruth, 4 capítulos só. Chega em casa e se deleita em cima dele. Veja que história bacana. Vocês sabem porque muitos de nós não temos contato com esse livro, com a Bíblia, que por vezes esse livro parece chato ou distante de nossa realidade, porque aprendemos a lê-lo distante da vida. Muitas vezes você lê a Bíblia, mas não pede nem inspiração do Senhor, do Espírito Santo de Deus, e ela se torna uma leitura chata. Antes da Bíblia ser livro, ela é vida. Esse livro é vivo. Esse livro nos traz histórias do povo de Deus, daquele povo escolhido de Deus para nos inspirar hoje. Por isso, os seus olhos precisam ler esse livro com olhos espirituais. Amém? Leia a palavra, leia a história de Ruth, leia outras histórias. Nosso encontro com a Bíblia tem que ser humanizador e não opressor ao ponto de termos medo do que está escrito aqui. Precisamos ler essa palavra, esse livro também, e ele tem que nos ler. É nós lendo a Bíblia e ela lendo a nossa vida, porque a palavra de Deus é o próprio Deus contido nela. O livro de Ruth fala de esperança em meio à dor. O livro de Ruth fala o nosso ano de 2021 que passou, ano difícil, ano de dores, ano de perdas. É o nosso lugar de fala, abraçando uma narrativa bíblica. Isso faz sentido, isso nos faz ser próximos da Bíblia, da palavra. E não apenas isso, mas encarná-la, sendo esperança para aqueles que querem distância desse livro. Incentive outros, compre Bíblia, adquiram Bíblia. Eu acho que a igreja deve ter algumas Bíblias aí sobressalentes. Leve lá para o seu consultório médico e entregue a uma pessoa que está do seu lado, para que ele deixe o touch e passe a tocar na Bíblia. O objetivo último da Bíblia não é a investigação científica do seu sentido literal e histórico, mas é preparar homens e mulheres para a luta que nos é proposta, como diz lá em Hebreus 12:1. E eu saí de Ruth para entrar na Bíblia porque nós temos a responsabilidade. Eu não estou dizendo que a gente tem que saber a Bíblia de capa a capa, mas você precisa conhecer histórias como essa. A melhor interpretação da Bíblia é aquela que nos faz procurar dentro do texto um sentido para a nossa vida, recebendo a iluminação necessária para a nossa realidade, e realidade familiar, social, cultural, econômica, religiosa, política, tudo está aqui. O que você precisa saber de Deus para você
está aqui. Eu devo ser de direita, de esquerda, devo apoiar a vacina, teste, está aqui, está aqui. Não precisa entrar em guerras que o mundo nos impõe. Sabe o que isso traz? Inimizade. Inimizade. Eu não faço parte de um grupo familiar, porque quando eu entrava lá era só para falar de Deus, mas o povo queria falar de política. E aí eu saí do grupo, porque quando eu colocava lá uma mensagem, ninguém comentava. Pelo contrário, malhava a vassoura no lombo do velhinho aqui. E aí eu digo, não, eu não aguento isso não, né? Eu vou terminar tendo inimizade com a família e sair do grupo. Quando alguém quer ligar para mim, aí liga, a gente fala por telefone, mas em grupo de WhatsApp não dá mais, porque a gente não sabe diferenciar. A Bíblia não se propõe a ser um livro de política, mas tem política. A Bíblia não se propõe a ser um livro de economia, mas tem economia. O livro não se propõe a ser um livro de matemática, mas tem matemática. E por aí vai, tudo ela contém, mas não é o livro para isso, mas te orienta para isso. Ler o livro de Ruth deve ser uma atitude sagrada diante da vida. Ela se tornará sagrada quando encarnarmos o esperançar dos nossos dias. O exemplo de Ruth é ser esperança para o outro, porque o sagrado sempre se encarna. Jesus efetiva essa verdade em nós. Leia o livro de Ruth, é um desafio que eu deixo para a igreja. Leia esse livro, entenda. Se tiver dúvida, liga aí para a pastora, liga aí para o seu líder, para entender melhor a história, o contexto todo desse livro, porque você vai aprender a ser esperança na vida do outro através da vida de Ruth. Amém? A esperança de uma mulher estrangeira deu luz à linhagem de Jesus. O filho de Ruth e Boaz se chamou Obed, avô de Davi. Que tamanho privilégio para uma mulher estrangeira, pobre e viúva. Talvez hoje você esteja se perguntando sobre os últimos acontecimentos em sua vida e se vale mesmo a pena continuar tendo esperança. A história de Ruth nos ensina que sim, que devemos não apenas ter esperança, mas ser esperança nesse caminhar tão desafiador que é a vida. Ruth entra na árvore genealógica de Jesus. Por isso, toda a Bíblia Sagrada aponta para Jesus, aponta para o Salvador, aponta para o Messias, o enviado, aquele que remiu os nossos pecados, aquele que tomou para si os seus pecados. Queridos, a Bíblia precisa ser lida, entendida e vivida por cada um de nós. O meu desafio, mais uma vez eu repito, é que vocês leiam esse livro e depois vocês se aprofundem um pouquinho mais na história de Ruth, para que ela possa inspirar cada um de nós a ser esperança na vida do outro. Amém?